Olá, estudantes! Eu sou o professor André e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do componente curricular Artes. O tema da nossa aula de hoje é o teatro no Brasil. O que você já sabe sobre essa modalidade de artes no nosso país? Quem são as principais pessoas que empreenderam projetos relacionados com a criação de teatro? Vamos também compreender algumas características que foram importantes que marcam essa identidade da produção brasileira de teatro. Bem, ao final da nossa aula, você terá passado por alguns tópicos importantes. Você terá condições de contextualizar o teatro na sociedade, o desenvolvimento do teatro no Brasil e reconhecer o teatro brasileiro, ou seja, compreender melhor quais são as principais características que permeiam essa produção de arte no nosso país. Bem, antes disso, antes de adentrarmos a história do teatro no nosso país, a gente vai precisar relembrar qual que é a definição de teatro que a gente está trabalhando. Bem, o teatro é a representação de uma história, contexto, situação real ou imaginada. É organizada em cenas e tem como um dos objetivos comunicar algo e provocar reflexões sobre algum tema. Bem, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que o teatro ele sempre estará representando alguma perspectiva da realidade. Ou seja, ele se nutre, ele observa a realidade e transpõe para a linguagem artística, para a linguagem cênica, né? Ou seja, essa organização, esses códigos que o espaço do teatro traz. É muito importante também a gente lembrar que o nome teatro ele está designado tanto para o lugar, para um espaço onde acontece a encenação, como também o que é feito, né? A ação, né? Fazer um teatro, né? No espaço teatral pode acontecer vários tipos de apresentações artísticas, não somente o teatro. Eu posso ter um espetáculo de dança, eu posso ter um espetáculo de música, eu posso ter uma orquestra, né? Eu posso ter um espetáculo variado, como o circo, né? Aquilo que for possível aquele espaço receber. Bem, outra questão muito importante também é a cena, né? Então, é o elemento primordial que organiza o teatro, né? A cena é o conjunto de elementos que compõem uma peça teatral. Vamos observar essa imagem. O que nós vemos nessa imagem? Nós temos ali três personagens, né? Um segurando um objeto de madeira, né, com formato de cruz. Nós temos um jovem também atrás, né, com uma roupa vermelha, segurando algo na mão. E outro mais à frente também apenas acompanhando a cena, né? A gente percebe que nessa imagem eu estou aparentemente num corredor, alguma coisa. Pela história da nossa sociedade, talvez essa imagem ela seja fácil de ser interpretada por nós, né? Dependendo aí do seu contexto, né? A gente pode dizer, então, olhando para essa imagem, que é uma representação, né, de um dos passos de Jesus até a crucificação. E aí, como a gente sabe, é uma representação do que aconteceu, né? Isso não está acontecendo de fato. Então, o menino que está carregando a cruz, ele está representando a figura de Jesus. E como é que eu sei isso? Não somente por causa da ação, mas por causa dos elementos que estão compondo a cena, como o figurino. O que tem na cabeça dele que faz lembrar, associar ele a Jesus? Uma coroa de espinhos, né? O adolescente que está atrás, né, ele está com uma roupa vermelha e segurando algo nas mãos que a gente pode dizer que é um chicote, né? Então ele está tentando bater em Jesus, né? Então a gente vai rapidamente associar que ele é um soldado romano, né? Pelo que a gente já sabe da história. O adolescente que está na frente, provavelmente ele está representando um cidadão
que está ali acompanhando aquela cena, participando daquele acontecimento, né? E aí, quais foram, eu acabei de dizer para vocês, uma série de elementos que ajudaram a gente a associar o que estava acontecendo ali, né? Então, a gente consegue identificar rapidamente qual que é o personagem por causa do figurino, por causa do cenário, por causa dos adereços. Então, isso é a cena. Vamos à definição de cena? É a ação representada em público para ser apreciada. Todos os elementos que compõem a cena devem ter coerência com o propósito da encenação. O texto, o figurino, adereços, iluminação, cenário, sonoplastia são os elementos que vão dar condições para nós que estamos assistindo compreender todo o contexto que gira em torno daquela encenação. Então, eu posso chegar ali no meio do teatro sem saber muito bem o que está acontecendo e, pelos elementos, conseguir localizar em que tempo aquilo está acontecendo por causa do cenário. Então, se eu percebo que o cenário ele tem uma arquitetura mais antiga ou mais moderna, vai me localizar aonde aquilo está acontecendo, em que momento ele está acontecendo, né? Outros elementos também, como iluminação, sonoplastia, nos ajudam, né? Então, assim, se tem mais luz, menos luz, né? Em ambientes como o teatro fechado, que a gente consegue controlar a iluminação, a gente então vai poder ajudar a pessoa que está assistindo a compreender melhor o que eu estou querendo transmitir, o que eu estou querendo comunicar. Então, a cena ele tem esse propósito de ser construída, organizada para que alguém assista. Já pensou fazer uma cena para ninguém assistir? Não faz sentido. E aí, quando alguém vai assistir, eu preciso dar informações suficientes para que aquela pessoa compreenda todo o contexto do que está acontecendo. Bem, uma história do teatro no Brasil. Eu sempre gosto de usar esse prefixo uma história, porque quando alguém conta uma história, conta a partir de um ponto de vista. E como você já sabe, o teatro é uma forma de representação da realidade, dos contextos, né? E será que os modos de representação da realidade foram feitos somente pela sociedade europeia? Outras sociedades já representavam as suas realidades de outras maneiras, sem necessariamente chamar de teatro, né? O teatro é um nome importado, né? E por causa do nosso processo de colonização, a gente vai ter isso presente entre nós, né? E aí, o teatro no Brasil, ele vai chegar em terras brasileiras ali no século XVI, com o início, então, da colonização do Brasil pelos portugueses, né? Os jesuítas, ao chegarem ao Brasil para colonizar, né, a terra, tiveram a intenção de catequizar os índios, né, a fim de convertê-los ao cristianismo, ao catolicismo, né? E eles utilizavam a linguagem teatral, né, para poder comunicar os preceitos da Bíblia, né, tudo aquilo que fundamenta a religiosidade cristã, né? E então era mais fácil comunicar por meio do gesto, da expressão corporal, né? E até mesmo a partir de outros elementos, né? Então eu consigo ensinar sobre a Bíblia a partir da encenação, né, da representação. Tendo em vista que os indígenas eles ainda não conheciam a língua portuguesa, então era o único meio de comunicação possível naquele momento. Ou seja, mais uma vez, a linguagem teatral ali, ele estava cumprindo uma função de evangelizar aquelas pessoas. E aí, o que a gente vai perceber, né, que vai ser muito forte, é a presença da família real chegar ao Brasil, é que vai fazer o teatro de fato ser consolidado em terras brasileiras, né?
o teatro antes, né, ele não acontecia de maneira como é entendida, né, conceitualmente, né, nas matrizes europeias, né, o teatro ele não acontecia antes da família real chegar aqui, né? Existia representações dos contextos populares, dos contextos folclóricos, as representações, eles aconteciam. Mas um espaço propriamente dito para ter encenações, peças todas estruturadas, né? Contexto, música, cenário, todos esses elementos que a gente já estudou, eles foram chegar mais concretamente com a chegada da família real. Por quê? Eles já viviam isso lá em Portugal, né? E eles queriam, já que eles se mudaram para cá, eles queriam vivenciar isso aqui. Ainda nesse início, ele ficou restrito apenas à aristocracia brasileira da época, né? Ele não foi amplamente divulgado, popularizado, e quem vinha fazer as apresentações eram artistas estrangeiros, né? Vinham artistas, atores, atrizes da Europa para apresentar suas peças aqui. Então, eles ainda não refletiam a realidade brasileira da época. Isso foi acontecer um pouco mais para frente, né? Depois da chegada desses primeiros grupos, brasileiros mesmos foram consolidar um teatro brasileiro. E a primeira pessoa que marca a história é Luiz Carlos Martins Pena, né? Ali já no século XIX, né? Ele nasceu em 1815, né? E ele foi um dramaturgo de peças brasileiras do século XIX, com a comédia de costumes, né? É a primeira vez, então, que os temas brasileiros vão ser tratados na linguagem teatral por brasileiros. Então, toda a companhia que foi formada era por brasileiros mesmo. E o que eles faziam nessa comédia de costumes, né? Eles tratavam de maneira satirizada as rotinas dos brasileiros, né? Essa característica de ser brasileiro era, então, satirizada por eles. Dando um salto já lá para o século XX, né, gente? 100 anos se passaram, muita coisa se passou, nós temos Nelson Rodrigues, né? Que vai ser um importante dramaturgo brasileiro, né, que vai consolidar, então, um teatro brasileiro. Ele vai, vamos falar que ele vai trazer uma característica importante para o teatro brasileiro. Ele é filho, né, de jornalista, então, desde muito cedo, ele aprende a escrever, né, textos jornalísticos, né? Como a crônica, as reportagens, que o que faz as reportagens? Analisa, observa a realidade e descreve. É ali que ele começa, então, a ter contato com as histórias brasileiras. Né? E ele, nessa época, ele estava no Rio de Janeiro, né? Ele cresce no Rio de Janeiro, e ele, então, vai trabalhar com a realidade carioca. E era uma realidade, a princípio, muito violenta. Então, ele vai trabalhar com questões mesmo da violência cotidiana da sociedade carioca. Então, ele vai trazer um realismo para a cena, né? E vai trazer uma crítica às instituições sociais. Por quê? Nesses crimes que aconteciam também crimes passionais, né? Que eram causados, né, por causa das relações românticas, amorosas, e também por violências domésticas, né? Então, como ele tinha acesso a isso, né, por meio do jornal, ele construiu algumas peças teatrais analisando esse tipo de contexto, inspirado nesses contextos. E aí, a peça mais famosa produzida por ele foi Vestido de Noiva, de 1943, onde ele traz uma inovação estética no teatro. Observem essa imagem, por favor, né, que está aqui compondo o nosso slide, né? Vocês conseguem reconhecer esse traçado e essa estética? Essa arte está inspirada num artista visual, né, Mondrian, que é um artista modernista, né? Nelson Rodrigues vai trazer toda uma identidade modernista nessa construção do teatro brasileiro, né? E vai trazer uma renovação estética
para o teatro a partir disso, né? Ele vai trazer elementos que não existiam, muito influenciado pela Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu em São Paulo em 1922, né, gente, que é um marco artístico importante no nosso país, que vai transformar, né, a produção. E ele cria um teatro, esse vestido de noiva, por meio de episódios, de cenas que misturam realidade, memória e alucinações. Ou seja, ele conseguiu construir dentro da cena vários elementos de espaços e tempos muito diferentes, né? Então, a realidade, que é o presente, a memória, que é o passado, e a alucinação, que é imaginativa. Ela não tem tempo, né? Ela pode estar localizada em qualquer momento. Bem, no século XX e no século XXI nós temos Abdias do Nascimento, né? Que é uma importante pessoa da nossa sociedade brasileira, né? Ele não foi apenas um dramaturgo, mas ele foi um poeta muito importante. Se envolveu também com questões políticas, né? Ele teve importantes cargos, né, em governos, né? E também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010. Abdias do Nascimento, ele também foi um militante muito importante pelos direitos dos negros no país, né? E ele vai fundar o Teatro Experimental do Negro, né? Que durou entre 1944 até 1968, que tinha por objetivo promover a inclusão de artistas negros no panorama teatral brasileiro, valorizando a cultura afro-brasileira e o protagonismo do negro. No espaço, né, no Teatro Experimental do Negro, tinha, além das aulas de interpretação teatral, tinha aulas de alfabetização e oficinas de iniciação à cultura geral. Abdias do Nascimento, ele acreditava que a transformação da sociedade só viria por meio do acesso à educação. E no Rio de Janeiro, onde o Experimental do Negro se localizou, existiam leis que proibiam o acesso de pessoas negras a teatros, etc. E muito menos ser ator, né? Então, ele fala assim, não, então a gente vai construir um lugar onde a gente possa se representar e possa contar as nossas histórias a partir das nossas perspectivas. Então, o próprio Abdias do Nascimento vai dizer: a sociedade brasileira rejeitava os negros como personagens e intérpretes de sua própria vida, com peripécias específicas no campo sociocultural e religioso, como temática de nossa literatura dramática. Ele encontrou no teatro a oportunidade de trazer elementos que não estavam nas peças que já tinham sido produzidas até o momento na sociedade brasileira, dando então foco a tudo aquilo que o legado afro-brasileiro, tão importante e que precisa ser cada vez mais compartilhado e apreciado por todos em nosso país. Bem, o teatro, ao trabalhar com elementos da realidade dos sujeitos, pode levantar questões sociais que geram transformações e reflexões sobre a sociedade. Os dramaturgos apresentados, cada um à sua maneira, promoveram a fruição sobre temas que diziam respeito às suas épocas. Bem, isso é muito importante da gente pensar, né? O teatro ele tem essa capacidade de analisar os contextos e transformá-los em encenações, né? Em peças teatrais. Todos eles se nutriram disso para produzir essas estéticas de teatro tão importantes. E agora eu jogo a bola para vocês. Se fôssemos fazer uma peça de teatro hoje, quais seriam os temas importantes para refletirmos? Nós todos temos condições de analisar a sociedade e buscar delas elementos para serem representados, interpretados por nós, né? E o teatro ele tem essa possibilidade, essa abertura, essa flexibilidade para você dar entonações cênicas para até temas delicados, como Nelson Rodrigues fez, como Abdias do Nascimento também fez. Oportunidade também de empoderar as pessoas e fazê-las valorizarem e aumentarem as suas autoestimas. Então, assim, as possibilidades que o teatro traz são muitas.
Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora. Nós estamos finalizando essa aula de teatro, né, sobre o teatro no Brasil, e deixo aqui você para mandar dúvidas, caso tenha tido alguma dúvida sobre algum ponto, alguma abordagem, estamos aí para responder.